Olá, mais um vídeo sobre os orgânicos. Agora há pouco eu fiz um vídeo sobre a programação, mas não fiquei satisfeito. Ele ficou um pouco longo, ficou um pouco extenso, eu abordei outras questões envolvidas, então eu resolvi fazer um vídeo mais conciso, mais direto. Ok, só que vamos começar dando uma recapitulada. Toda orgonite, quando bem construída, ela se compõe de 3 elementos básicos. A resina, que é um componente orgânico que vai atrair todo tipo de energia que estiver dentro do seu alcance, do seu raio de ação. O metal, que é um componente inorgânico e que vai repelir esta energia. E da ação da resina e do metal, né, atraindo e repelindo energia, ele acaba purificando, despolarizando ela. Mas, dentro desse conjunto, resina e metal, nós encontramos também um quartzo. Um quartzo branco, um quartzo lemuriano, uma ametista e uma turmalina. Principalmente esses, né? Porque eles têm a característica de gerar uma eletricidade, efeito piezoelétrico. Ele é comprimido e ele gera uma pequena quantidade de energia elétrica. E essa energia elétrica intensifica o processo do orgonite funcionar e liberar energia. Um outro aspecto é que o quartzo, além do efeito piezoelétrico, ele tem nas características dele, né, toda uma afinidade com a parte de cura, com a parte de harmonia. Então ele também polariza essa energia liberada pela orgonite, que sai pura, que sai sem polaridade nenhuma, para cura de todos os nossos corpos, físico, emocional, mental, espiritual, para a harmonia dos ambientes, dos locais, dos seres que estão em volta dele. Então, quartzo também faz essa polarização básica. Função natural desse cristal. Ok, então aí nós temos orgonite, resina, metal e o cristal. Legal. Nas mais diversas formas, nos mais diversos formatos e cores, não tem problema. Sendo bem construído, tem essas 3 funções. Legal. Então aqui eu tenho uma pirâmide, né, feita de resina, metal, e lá no meio, essa aqui é um pouco translúcida, a gente consegue observar o quartzo, um quartzo lemuriano. Se nós adquirimos uma peça dessas e colocamos em casa, deixamos ela no canto e esquecemos, não tem problema nenhum. O orgonite vai funcionar 24 horas, purificando energia, equilibrando, e o quartzo dentro dela vai polarizar essa energia, liberando essa energia harmônica, positiva, curativa. Tranquilamente. Todos os seres ali envolvidos naquele ambiente, naquele raio de ação do orgonite, vão se beneficiar dessa energia. Legal. Porém, se você quer ir um pouquinho mais além, você quer ir um pouquinho mais adiante nesse processo, você quer estar um pouco mais consciente do processo, você quer usar um pouco mais essa energia, a gente pode efetuar uma programação desse cristal. Essa programação, ela consiste na colocação de uma informação, né, dentro do cristal, processo que o cristal se presta muito bem. E essa informação ali dentro, ela vai polarizar a energia que for gerada pelo quartzo, certo? Então, por exemplo, você quer encontrar um novo emprego, certo? Que ele abra mais possibilidades, que ganhe um pouco mais, traga mais benefícios, que seja mais confortável e assim por diante. Então, nós podemos, à medida que a gente vai se focando na ideia de que nós queremos um novo emprego, nós vamos pegar aquela orgonite e vamos programar dentro dela, vamos colocar essa informação de que eu quero que a energia gerada me ajude a atingir essa finalidade, de encontrar um novo emprego. Essa programação ela precisa ser um pouco genérica, né? Ela não pode ser muito objetiva, porque
a objetividade, a delimitação disso é a questão do ego, não é questão de consciência. E muitas vezes, na maioria das vezes, o ego está um pouquinho equivocado com relação a isso. Então a gente precisa deixar uma margem para que isso aconteça. Certo? Então nós vamos fazer essa programação, que pode ser de duas formas. Ela pode ser verbal, através da energia do som, que vai impregnar o cristal, ou ela pode ser mental, através de imagens que nós vamos jogar, nós vamos empurrar para dentro do quartzo, e também ela vai ter essa atuação, ela vai preparar aquela pedra para gerar a energia vinculada a esse objetivo. Ok. Fazer isso é muito simples, é muito prático, é rápido, mas tem alguns pré-requisitos, tem alguns detalhes. A gente precisa estar num estado de ânimo, de espírito e um estado energético capaz de gerar uma energia focada nesse objetivo e capaz de impressionar a pedra para este objetivo. Não é simplesmente chegar, falar e achar que está programado. Não vai funcionar corretamente. Então, se você está num dia muito agitado, se você chega do trabalho correndo com a cabeça cheia de coisas, se você teve uma discussão com o seu parceiro, com a sua parceira, alguma coisa assim, não faça a programação nessa hora. Aguarde um pouquinho mais, né? Qualquer que seja o objetivo. Então, aguarde um pouquinho mais. Antes de fazer a programação, reserve uns 15 minutos, recolha-se, vá para um ambiente mais tranquilo, feche a porta do quarto, coloque uma música, um incenso, se gostar. Procure se interiorizar um pouquinho, faça uma oração, faça uma prece, se você gostar. Peça a presença de mestres e amparadores espirituais, se você confiar e gostar também desse tipo de coisa, seres angélicos, alguma coisa assim. E após esse breve momento, pegue um papel e coloque o seu objetivo, né, para poder se focar realmente nele, trazer consciência, trazer energia para esse objetivo. Não é obrigatório, mas é um conselho interessante. Procure no seu objetivo, que você vai programar, a pedra, ser direto, conciso, sem rodeios. Evite se alongar nessa programação, evite acrescentar muitas coisas nela, porque isso só deixa a situação confusa e a energia dispersiva. Certo? Então, por exemplo, vamos tomar o caso de um novo emprego. E aí é importante, né? Você vai pegar a peça com as suas mãos, ou vai colocar as mãos nela, certo? Para estabelecer um contato, para estabelecer uma sintonia energética. E com o papelzinho do lado, você vai verbalizar o seu objetivo. Então, no caso, né, você diria: eu quero que a energia gerada por essa algoritmo me auxilie no processo de encontrar um novo emprego. A gente vai repetir isso umas 3 vezes, pelo menos, com uma boa intensidade de voz, com uma boa clareza de voz, e a programação vai estar efetuada. Quem preferir utilizar imagens mentais, então vai se imaginar numa nova empresa, abrindo uma porta para um escritório novo, com pessoas novas vindo, né, dar um bom dia, recepcionar corretamente. E depois que essa imagem estiver bem nítida, bem formada na mente, a gente vai empurrar ela mentalmente também para dentro do quartzo, para dentro do orgonite, certo? Então, estará programado. A programação é bem simples, bem prática e bem direta. Não tem muitas coisas, não tem muitas frescuras que a gente encontra pela internet, preparações. Não precisa. É um processo bem direto. Entretanto, a programação ela tem uma duração. Dependendo do objetivo, dependendo da energia que você coloca, né, do foco que você coloca nessa programação, ela vai durar 1 semana, 2 semanas, 3 semanas, 1 mês. Porque, aos poucos, naturalmente, o cristal vai retornando à função natural dele, à programação natural que ele tem. Essa programação sempre vai persistir. Ainda mais com esse fluxo de energia dentro do orgonite, né? Ele vai retornando. Uma outra questão é que a gente inicia um processo, um objetivo,
um fim que a gente quer com aquela energia, e durante esse processo, tudo se modifica às vezes. Às vezes são pequenas coisas que se modificam, às vezes todo o ambiente se modifica. Por exemplo, você está procurando uma casa, né, para alugar. Ok, não encontro, não aparece nada de útil. Aí você vai usar Orgonite para gerar energia, para se focar nessa questão e encontrar. Ok. Aí você faz uma programação, né, programa o cristal para que a energia gerada me auxilie no processo de alugar uma casa nova. Ok. Só que à medida que a energia começa a fluir e que as coisas começam a acontecer ao seu redor, começam a se materializar, você vai encontrar 2, 3, 4 casas. Então, a partir desse momento, a questão já não é mais encontrar uma casa para alugar. Às vezes a questão se torna qual a melhor casa. Então aí é recomendável que a gente pegue de novo Orgonite, pirâmide ou qualquer outra peça de Orgonite e refaça a programação, né? Agora a nossa programação vai ser não mais encontrar, nós já encontramos, mas que a energia agora seja gerada e me auxilie a fazer a escolha correta, a encontrar a opção correta. Então, não há razão para que se faça uma programação e queira que ela dure 6 meses, não há utilidade nisso. Fazendo isso, a gente dispersa, né? A gente perde o foco. E a consciência precisa de foco. Então, a gente, de novo, se interioriza, reserva uns minutinhos para se acalmar, para se tranquilizar e efetua a nova programação. Ela vai durar, de novo, 2, 3 semanas, um mês no máximo, e depois ela vai se diluindo. A gente vai lá e efetua uma nova programação. Alguns podem achar, né, esse processo de programar e constantemente voltar a isso meio cansativo, meio sem graça, enfadonho, né? Que chato isso, né? Tem que ir lá programar de novo. Não pode ficar para sempre. Essa praticidade da mente atrapalha. Essa abordagem não é interessante. Por quê? Porque indica que nós estamos num processo de fuga. Nós não queremos focar nossa consciência no agora, no que está acontecendo nas nossas vidas. A gente quer aproveitar, a gente quer a felicidade, a gente quer o amor, mas não quer ter o trabalho. Não quer fazer o trabalho sujo ali, de ter que limpar, de ter que fazer faxina, de ter que se purificar. Então há uma dispersão. A gente precisa observar essa resistência que vai surgir naturalmente, né, para programar a Orgonite e insistir. É interessante fazer um FT, né? Tem alguns vídeos que eu falo sobre o FT. Pesquisem, fazer um FT para essa resistência que vai surgir ao trabalho de programar. Um outro aspecto é que, à medida que a gente vai trabalhando com o Orgonite, a gente vai criar um relacionamento com esse objeto. Porque a função do Orgonite não é realizar as coisas na vida da gente. Não é facilitar a vida, não é criar felicidade, amor, prosperidade. Não. O objetivo do Orgonite, e é um objeto, ele não tem consciência, nem o cristal tem consciência. O objetivo do Orgonite é gerar energia. Energia purificada, energia harmônica, energia tranquila, certo? E essa geração de energia vai ser utilizada pela consciência. Então, precisamos colocar um foco nisso, de aproveitar essa energia e não simplesmente deixar ela jogada no canto. Então, por isso que a gente começa esse relacionamento de se acostumar a tocar, né, a absorver aquela energia conscientemente, a programar para objetivos pequenos. Às vezes é uma brigazinha com o esposo, com a esposa, às vezes uma discussão com a mãe, com o pai, com o irmão, irmã. A gente pega aquela energia e programa para que ela nos ajude, né, a resolver esses problemas. Então, a energia está ali. A consciência precisa usar essa energia conscientemente, certo? E com a programação, a gente consegue direcionar um pouco essa energia para alguns objetivos. Não podemos esperar resultados concretos, diretos, logo de saída. É uma aprendizagem, é um processo que demora um pouco. Experimentar e observar resultado, não julgar, mas experimentar e observar.
E principalmente esse ato de observar. Porque às vezes a gente esquece, a gente programa e esquece, e as coisas acontecem e a gente não se dá conta. Certo? Então, recapitulando para finalizar. A programação é um processo bem simples, bem direto, não precisa nenhum foguetório, nenhum espetáculo, nada demais. O cristal é apenas uma pedra que recebe essa energia de programação e essa programação altera a geração de energia que ele vai fazer, que ele vai fornecer. E nós implantamos uma programação constantemente. Certo? Processo de implantar a programação verbal, falando de forma direta, prática, objetiva, o que nós queremos, com uma certa margem. Não adianta, eu quero um novo emprego ganhando entre 10 mil e 11 mil reais. Se não for isso, eu não quero. Não dá para limitar. Então tem que ser uma afirmação direta. Evitem usar a palavra não. Não quero tal coisa, não quero isso, não gosto daquilo. Coloquem o que você quer, o que você gosta e o que você precisa em afirmações. Não importa se hoje ou se futuro, não. São afirmações que você quer, objetivos que você quer atingir. E a energia vai ser gerada para que esse processo se materialize. Certo? Ou então, crie imagens com a sua mente e empurre essas imagens para dentro do cristal, para dentro do orgonite. Algumas pessoas têm dificuldade em visualizar, é um processo mais que demanda mais energia, que demanda mais concentração, então às vezes verbalizar é mais fácil. Podemos falar mentalmente também e empurrar mentalmente para dentro do cristal, não precisa verbalizar. Mas verbalizar a ponto de você conseguir ouvir, não precisa ser um tom muito alto de voz, é interessante porque vai uma energia bem mais intensa, bem mais material, certo? E se acostume a efetuar programações no cristal e observar os resultados dessas suas programações. Ok? Lembrando sempre que a programação ela é uma energia, essa energia entra no cristal, altera a energia que é gerada por ele, pelo orgonite, e que dura algum tempo. Então, depois de 2 semanas, 3 semanas, nós temos que novamente fazer o processo de programação dele. Então, eu acho que era isso. Dessa vez eu consegui ser um pouquinho mais conciso, apesar de que o vídeo ficou um pouco grande ainda. Mas espero que tenha ajudado.